Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na terceira epístola de João, capítulo único, terceira de João. E nós vamos ler dos versículos 13 até o 15. O apóstolo João diz assim, dos versículos 13 até o 15, muitas coisas tinha para lhe escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena, pois espero vê-lo em breve. Então conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você. Os amigos mandam saudações. Dê saudações aos amigos, um por um. Estou lendo a Nova Almeida atualizada. A atualizada tradicional diz: os amigos te saúdam, saúda os amigos nome por nome. Nessa ocasião, quando esse texto me veio ao coração, ao meu espírito, eu nunca imaginei pregar esse tipo de versículo. Aliás, quando eu era garoto eu pensava, eu acho que é um pouco de preguiça do João. Tinha muito que falar, mas não quis escrever, outra hora a gente conversa. Na verdade, eu nunca consegui nem ver algo tão positivo ou alguma relevância. Embora a Bíblia diz que tudo quanto foi escrito, para nosso ensino, foi escrito. Mas nesse momento, enquanto esse versículo veio ao meu espírito, alguém começou a falar ao meu coração e dizer, ao longo de toda a história da humanidade, sempre houve a necessidade de ter uma postura para se preservar o contato pessoal. Mas como nunca antes, nessa era digital que vocês estão vivendo, a impessoalidade está se instalando em níveis nunca antes conhecidos. Então houve uma época onde as pessoas diziam, nós não vamos tratar tudo à distância. A carta era o meio de comunicação à distância da época. Mas eles diziam, nós vamos levar o nível de relacionamento à distância até um ponto. Outras coisas serão preservadas para que a gente tenha o contato pessoal, olho no olho, face a face, cara a cara. Porque determinadas coisas não se conversam ou não se tratam de forma impessoal, mas precisam de um toque pessoal. Eu vi meus filhos crescendo como parte de uma outra geração, a geração que quase não assistiu televisão, é a geração YouTube, Netflix. Uma geração que não escreveu ou teve a alegria de receber cartas. Aliás, já contei aqui outro dia que quando minha esposa foi mostrar para meus filhos, muitas das cartas da época do nosso namoro, querendo ensiná-los sobre conduta, no momento que ela foi falar de, olha, eu quero que a gente possa ver as cartas, a Alissa, dando uma de cínica, brincalhona, falou, carta? O que é carta? Como quem diz assim, minha geração nem sabe o que é isso. Aí meu filho olha, entra no jogo e diz assim, Liz, é como se alguém escrevesse um e-mail, mas em vez de apertar o botão de enviar, imprimisse, pegasse em mãos e fosse entregar pessoalmente. E à medida que eles brincavam com aquilo, a gente viu quão distante a realidade nossa das cartas já estavam desse mundo e dessa geração virtual. Meu filho não namorou por carta, namorou por WhatsApp. E não tem nada salvo, printado, guardado para a posteridade, como nós temos as nossas cartas. Mas mesmo que ele tenha se obrigado a comunicar à distância, Israel e a Priscila, minha nora, eles moravam longe, distantes um do outro. Primeiro ela estava estudando nos Estados Unidos, ele aqui, depois ele foi morar nos Estados Unidos, mas num outro estado, estavam distantes. Eles tinham que falar muito pelo WhatsApp. Mas eu me lembro do dia em que Israel começa a conversar conosco, dizendo, eu quero me declarar para ela. E isso não pode acontecer via WhatsApp. Eu vou visitá-la e eu vou fazer isso pessoalmente. Porque tem coisas que você consegue manter num nível impessoal e à distância. E tem coisas que não se tratam ou não se conversam à distância. Até a nova geração do mundo virtual e digital consegue fazer a separação. Eu lembro quando era garoto, o que mais falava na escola entre meninos e meninas é que nunca se termina um namoro por carta. Na hora de dar o fora, tinha que ser cara a cara. Então, essa ideia de que um nível de relacionamento não pode ser tratado de maneira impessoal como outros, eu acredito que, independente da geração, independente dos meios, ele pode ser visto, a gente não precisa de nenhum estudo profundo da antropologia, mas pode ser visto no comportamento do homem ao longo do tempo.
Sempre houve determinados códigos de como se resolver determinadas questões. No entanto, eu acredito que até por uma questão de treino, a nossa geração está se tornando cada dia mais impessoal. Isso está nos levando cada vez mais para longe de padrões que Deus estabeleceu na sua palavra para nós, para mim e para você. A Bíblia é um livro de relacionamentos. Quando você olha os 10 mandamentos, os primeiros 10 regem o nosso relacionamento com Deus, os outros 6, o nosso relacionamento uns com os outros. E ao longo de toda a Escritura, nós vamos encontrar muita ênfase sobre relacionamentos. E quando nós pensamos nisso como princípio bíblico, talvez a gente precise se questionar e se perguntar quais são, nenhum de nós vai discutir a conveniência, a beleza dos recursos da modernidade. Enquanto desde a época do apóstolo Paulo até não muito tempo atrás, considerando o tamanho na história, John Wesley, por exemplo, para pregar precisava andar em cima de um cavalo. Nós hoje vivemos uma realidade de locomoção que eles nunca tiveram. Ontem à noite eu estava pregando um evento em Salvador. Eu virei à madrugada e me alternando em 2 voos, agora de manhã, eu já estava em Curitiba podendo servir aqui na igreja. Eles tinham que virar à noite andando de cavalo para não ir muito longe. Nenhum de nós vai protestar e reclamar e dizer que a modernidade acabou com a nossa vida. Eu acredito que o problema não são as conveniências da modernidade. Normalmente o problema nunca é aquilo com o qual nós lidamos, mas a maneira como lidamos. Por exemplo, quando você olha para o que a palavra de Deus ensina, você não precisa de muita coisa para descobrir, entender ou constatar que a gula é pecado. Então isso significa que nós nunca mais vamos comer? Não, esse é outro extremo. Porque comer não é errado, comer demais que é. Existem coisas que enquanto elas estão no lugar certo, elas são saudáveis. Mas quando elas extrapolam a dosagem ou o lugar que deveriam ocupar, elas se tornam um problema. Então quando eu faço menções dos perigos da modernidade, eu não estou querendo propor uma espécie de evangelho que tem medo disso. Existem vários grupos cristãos ao longo da história que se isolaram do resto da sociedade. Não vamos usar energia elétrica, não vamos seguir o progresso com os demais, porque acreditavam que isso seria a ruína deles. Na verdade, o problema não é a forma como lidamos com a sociedade, com tecnologia, o problema não são as coisas que vêm em si, mas a maneira como nós lidamos com isso. E eu quero trazer uma palavra de advertência e orientação bíblica para você. Eu acredito que o primeiro perigo da modernidade é essa impessoalidade. A gente vive essa conveniência dos aplicativos. O que, naquela época, onde um Pentium 286 era novidade, a gente tinha um negócio gigante dentro de casa que não fazia quase nada. Não tinha tanta utilidade prática. Como hoje, a gente carrega um smartphone no bolso. E aqui a gente tem muito mais do que muitos desses computadores já ofereceram. Eu, particularmente, não me lembro a última vez que eu fui ao banco. A gente resolve tudo à distância. Aliás, está ficando tão forte que alguns bancos já vieram agora com a característica de serem 100% virtuais e digitais. Então, nós começamos, em nome da conveniência, deixar de ter muito contato pessoal que antigamente se tinha. Eu lembro de uma época que todo mundo sabia o nome do gerente. E o gerente sabia o nome dele, especialmente se ele desse um pouco de trabalho com o Saulo. Hoje em dia, nós vamos nos tornando cada vez mais gente desconhecida de todo mundo e uns para os outros. Nós temos aplicativos que permitem o estudo à distância online. E eu não vou reclamar disso. Nós usamos essa ferramenta para levar o ensino bíblico à distância. Mas cada vez mais nós temos uma inclinação a perder o contato pessoal. Interessante que desde que Deus falou a respeito desse assunto comigo, eu comecei a perceber e enxergar ênfases na Bíblia que muitas vezes nos passam desapercebidas. Dá uma olhadinha comigo, por exemplo, em Gálatas, no capítulo 1, a partir do versículo 18. Paulo diz assim: decorridos 3 anos, subi então a Jerusalém para avistar-me com Cefas, é o nome aramaico para Pedro, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Aqui, Paulo só para fazer uma visitinha a Pedro. E ele diz a visitinha foi só 15 dias que eles gastaram juntos. Mas ele está colocando o entendimento de que ele sentiu a necessidade de se avistar
pessoalmente. Porque se você olha os versículos anteriores, Paulo não está em Jerusalém. Ele, na verdade, partiu para as regiões da Arábia, voltou outra vez a Damasco, e ele não tinha contato pessoal com os apóstolos. Então ele começa a falar da necessidade. Mas quando esteve lá, ele só teve contato com Pedro e com Tiago, irmão do Senhor, que não era dos 12, mas era da liderança da igreja. Até porque a forma como os apóstolos estavam trabalhando e espalhando o evangelho em regiões distantes seria difícil de encontrá-los. E quando você começa a observar a conversa de Paulo, por exemplo, verso 21, depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Paulo reconhece limitações. Por um lado, ele diz que a falta de contato dos apóstolos justificava o fato de que o evangelho que ele pregava, ele tinha recebido do próprio Senhor. Mas ainda assim, ele fala dessa necessidade. Em Gálatas 2, ele vai falar de subir outra vez para estar com os apóstolos e expor detalhadamente aquilo que ele pregava. Ele diz que no início ele não era conhecido de vista das igrejas, só tinha o testemunho a respeito dele. E a maneira como ele está falando, né, nos faz perceber e enxergar ao longo das entrelinhas o como se valorizava esse elemento da pessoalidade. E nesses dias de modernidade, a gente percebe que tudo vai ficando cada vez mais impessoal. A impessoalidade nos distancia uns dos outros. E ela nos empurra para uma outra consequência. Eu chamaria principalmente a falta, né, de capacidade de sabermos nos relacionar. Eu acredito que muitas vezes a gente precisa de algumas coisas que nos façam entender a importância de certas características de um relacionamento e que abençoam. Em janeiro de 2010, eu fui com a minha família visitar a base missionária do Ministério Pastor Osney, África para Jesus, lá na Tanzânia. E nós fomos para Arusha, né, uma região distante de Dar es Salaam, a capital, numa época em que não só aquela cidade não tinha tanta estrutura, mas a base do Osney, completamente distante da cidade, no meio do mato, não tinha nada. Eles não tinham energia elétrica. Se coletava energia solar ao longo do dia para a noite, ter talvez de 1 a 2 horas de energia, né? E não tinha negócio. Depois que se terminava aquelas 2 horas, que era a capacidade máxima da energia, da captação solar, a gente ficava no escuro. E a gente tinha um estilo de vida bem primitivo, né? A luz, normalmente ali era uma vela, um fogo aceso, não adiantava tentar usar lanterna e gastar aquela bateria. E meus filhos fizeram uma observação interessante, porque nós gastamos quase 3 semanas. Um dia eles olharam para mim e para a Kelly e disseram, eu acho que nós nunca conversamos tanto na vida como aqui, né? Porque não tinha o que fazer. Joguinho, né? Não tinha bateria que durasse depois que aquela energia terminava. E de repente a gente descobriu como a gente foi forçado a fazer o que os antigos faziam melhor do que a gente. Ter tempo uns para os outros, conversar, relacionar. Então eu percebo que à medida que nós vamos ficando impessoais, isso vai afetando, obviamente, os relacionamentos, e eu diria, inclusive, essa capacidade de conversa e diálogo. E quando você olha a palavra de Deus, não só existe uma valorização do relacionamento, mas dentro do relacionamento, nós vamos encontrar na Bíblia uma quantidade enorme de versículos que, inclusive, regem a maneira como nós devemos conversar e falar uns com os outros. Alguém disse que a internet aproximou quem estava longe e distanciou quem estava perto. Então, por conta da internet, a gente consegue ter mais contato e acompanhar quem está longe e contornar essa falta, né, de proximidade física. No entanto, a gente vai ficando tão acostumado a tratar as coisas de forma impessoal e via internet, que nós começamos a nos distanciar de quem estava perto. E muitas vezes, quando a gente começa a tentar voltar nos princípios bíblicos, como há 2 semanas atrás aqui, né, falei sobre a importância de congregar, num mundo onde tudo é cada dia mais digital, virtual e se faz à distância. Se nós não entendemos a importância do relacionamento na perspectiva bíblica, nós vamos nos distanciar cada vez mais do plano, do projeto e do propósito de Deus. O homem sempre teve uma inclinação a viver de aparência.
Isso não tem nada a ver com a modernidade, com o tipo de sociedade que a gente vive, tem a ver com a nossa carnalidade, tem a ver com o nosso ego. E em épocas onde não existia praticamente quase nenhum tipo de mídia, nós já vemos o Senhor Jesus advertindo os fariseus, lá em Mateus, no capítulo 6 e no versículo 1, a respeito dessa coisa de viver de aparência. E esse é um outro ponto que eu quero chamar a sua atenção. Jesus diz para eles, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim, com a finalidade de ser vistos por eles. Então Jesus está dizendo, se sua única intenção é aparecer, se sua única intenção é levar os outros a enxergar algo em você, e é só por isso que você está fazendo, você está errado. Você tem que se guardar desse tipo de coisa. Ananias e Safira, eles não erraram apenas pelo fato de não obedecerem o que Deus falou. Eles aceitaram uma parte do que Deus falou, na perspectiva de, se a gente fizer isso, nós vamos ser vistos como os outros crentes espirituais e generosos. A gente só não tem que fazer tudo. Então, de alguma forma, o coração não era nem de obediência a Deus, nem de generosidade. Mas eles viram naquela direção de Deus, que decidiram obedecer de uma forma parcial, uma oportunidade de pagar um alto preço para ter um baita de um reconhecimento. Então isso tem a ver com o ser humano, não é de hoje. No entanto, apesar disso ter a ver com a nossa estrutura e não depender da época ou da sociedade, eu acredito que o mundo digital, ele ampliou tanto a pressão, como facilitou esse anseio que está dentro de nós. Porque dificilmente você vai ver uma irmã querida postar uma foto descabelada ou sem maquiagem. Dificilmente, aliás, minha esposa disse, você anda por aí, tira foto com muita gente. Nunca poste uma foto onde tiver uma mulher na foto no grupo, sem autorização dela. Né? Isso aí é regra. E a gente vive, obviamente, sempre com aquela maior preocupação. E eu não estou dizendo que necessariamente seja errado, mas daquela preocupação que é legítima, nós começamos a cada vez mais estar preocupados e focados com a aparência. Tem crente que edita a foto dele no Photoshop, de pós-crente. Eles acreditam que não é errado emagrecer no mundo virtual e que isso não é mentira. E muitas vezes, desde pequenas questões, a gente não percebe a inclinação e a pressão de viver nesse mundo que cada vez mais exige aparência. Você tem que estar bem, você tem que estar feliz, você tem que estar retratando sucesso, você tem que mostrar que você viaja, que você passeia, que você é interessante, que você é divertido. E a pressão, ela vai se tornando gigantesca. E ela traz muito dano, não só à nossa vida espiritual, mas à nossa vida relacional. Essa mesma pressão nos leva a um ambiente de comparação. Comparação também não depende da época, tem tudo a ver com o ser humano, mas a gente olha na palavra de Deus e a gente percebe isso acontecendo, mas muitas vezes a gente não percebe que o mundo onde nós estamos vivendo está criando uma pressão cada vez maior. Eu gosto da forma como o NVI cita Gálatas 6, 4 e 5, que diz, cada um examine os próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Ou, traduzindo para a linguagem de hoje, cada um no seu quadrado. Cada um vivendo a sua vida, cada um dentro da sua singularidade. Aliás, quando eu olho para João, o apóstolo João, nesse texto que nós estamos citando, dizendo, eu tinha muita coisa para escrever, mas não quis fazer com tinta, com pena, alguns diriam, há um tempo atrás, com papel e caneta, hoje em dia, digitando e te enviando essa mensagem digital, e diz, nós vamos conversar a viva voz. Eu acredito que o desafio hoje em dia não é nem só a gente ter essa capacidade de comparecer, de dar as caras. Aliás, o título da minha mensagem hoje é Dê as caras. Essa é uma linguagem popular para falar de comparecer, de você se fazer presente. E João diz, nós vamos conversar pessoalmente. A questão não é nem só vencer o desafio da impessoalidade para ter a pessoalidade, mas depois disso, ter o que dizer já está se tornando outro desafio. Porque nós somos uma geração que está desaprendendo o diálogo e a capacidade de conversar, de se comunicar e de se conectar. Eu lembro de acampamentos, quando éramos adolescentes, que as igrejas promoviam.
o trabalho que eles tinham para nos colocar para dormir e interromper as conversas era gigantesco. Porque a gente sabia que além da diversão de dia, além dos cultos, ia rolar muita conversa. Hoje em dia você olha, e no momento livre a maioria já não está nem se entretendo com os tipos de jogos e brincadeiras que a gente fazia, que era entretenimento físico. Você olha 10 adolescentes sentados, 9 estão com o celular na mão e um está com a bateria descarregada. A coisa vai se tornando uma cultura e a gente não percebe. E de repente você arranca o celular de todo mundo e bota eles para conversar, para ver se sai conversa. Não sai. Eles desaprenderam a arte da aproximação, a arte do diálogo, a arte da conexão, porque nós precisamos de fato reconhecer há bênçãos e facilidades na modernidade, há perigos também. Qual a solução? Não é necessariamente a gente fugir daquilo que nos abençoa e favorece, mas a gente saber lidar corretamente com isso. Então deixa eu dar um pouquinho de base bíblica para lembrar você, na perspectiva de Deus da palavra, da importância dos relacionamentos. Algumas declarações bíblicas importantes sobre relacionamento. Em Gênesis 2,15, Deus cria o homem. Em toda a criação, Deus está olhando para tudo que criou, em cada etapa, em cada dia da criação. E a Bíblia diz, e viu o Senhor que era bom. E viu o Senhor que era bom. Mas depois ele ora para o homem e ele diz, não é bom que o homem esteja só. E diz, a criação está bem feita, mas nunca será completa enquanto ele estiver solitário. Essa declaração tem que revelar algo importante para mim e para você. Aliás, as pessoas dizem que a solitária na prisão é considerado em todo o mundo, em todas as épocas, uma das piores formas de castigo e punição. Porque mesmo as pessoas que mais se isolam, elas ainda precisam de um mínimo de contato. E se existe uma coisa que produz níveis terríveis de angústia e sofrimento interior e emocional, é o isolamento. O problema é que a maioria de nós está se colocando numa solitária sem perceber. E a maioria de nós não consegue depois dimensionar por que a gente vive num estado emocional tão complexo. Mas eu olho para a palavra de Deus e vejo Provérbios 18:1 dizendo, o que se isola, insurge-se, rebela-se, revolta-se contra a verdadeira sabedoria e busca só o seu próprio desejo. Por que relacionamento é um desafio? Porque relacionamento é algo que não vai só agradar você. Relacionamento, ele não apenas te oferece algo bom, mas ele exige algo de você. O relacionamento te lixa, o relacionamento te trata. O livro de Provérbios diz, como ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. E muitas vezes a razão pela qual nós nos isolamos é porque a gente quer que nos deixe em paz. A gente não quer ter que ceder, a gente não quer ter que simplesmente desagradar nós mesmos para ter que agradar alguém, porque essa é uma peça fundamental não apenas quando falamos de relacionamentos, mas de relacionamentos bíblicos e de relacionamentos saudáveis. Abra a sua Bíblia rapidinho comigo em Filipenses, capítulo 2, versículo 4. A palavra de Deus diz assim, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Outra tradução diz, não tendo em vista somente os seus interesses, mas também os dos outros. Nenhum relacionamento onde você foca só o seu interesse vai funcionar. E a razão pela qual muitas vezes as pessoas não querem o relacionamento é porque elas estão disputando só pelos seus interesses. Então a Bíblia diz, o que se isola, além de se rebelar, de se revoltar contra a verdadeira sabedoria, de um Deus que ao criar o homem, olha para ele e diz, não é bom você ficar sozinho, não é bom você estar isolado. Além da atitude de isolamento ser uma rebeldia contra a sabedoria do alto, ela na verdade denuncia o nosso próprio egoísmo, que nós não queremos ceder em nada, que nós não queremos abrir mão de nada. E se tem um inimigo que eu e você temos, é esse bendito ego, que tem que ir para a cruz. Quando a Bíblia fala de morrermos para nós mesmos, existe algo que Deus quer fazer dentro de mim e dentro de você, que necessita dessa autonegação, dessa autoanulação. Gálatas capítulo 6, por exemplo, versículo 2. Dá uma olhadinha rápido comigo, se for rápido o endereço. Gálatas capítulo 6, verso 2. A palavra de Deus diz assim, levem as cargas uns dos outros
e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Quantos querem cumprir a lei de Cristo? Então não tem como você fazer isso isolando ou ignorando o próximo. Se nós não levamos as cargas uns dos outros, se nós não conectamos, se nós não temos pessoalidade, se nós não nos aproximamos, se nós não nos permitimos ter trabalho com quem está perto de nós não vamos cumprir a lei de Cristo. Então o Evangelho, ele nos coloca num lugar onde eu e você não podemos evitar relacionamento. Quem está entendendo, diga amém. Mas eu quero que você saiba que na perspectiva de Deus, os relacionamentos não têm o propósito apenas de nos suprir, de nos preencher, de nos abençoar, mas como eu falei antes, de tratar conosco. Dá uma olhadinha o que Paulo diz em Romanos capítulo 15. Vamos começar no versículo 1. Romanos capítulo 15, versículo 1. Ora, nós que somos fortes na fé, temos que suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Isso está escrito aí na sua Bíblia também ou não? Ou tem algo muito diferente aí? Nós somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Não está falando de um agradar, de uma bajulação sem propósito, mas naquilo que diz respeito à edificação dessa pessoa. Verso 3. Porque também Cristo, nosso modelo, referência, nosso padrão, o texto diz, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. E se eu e você temos que imitá-lo, obviamente nós temos aqui uma orientação bíblica clara e específica de como nós devemos nos conduzir. Não é mera e simplesmente uma menção de um assunto qualquer ou sem importância, Deus está nos orientando. A vida cristã é uma vida de relacionamentos, e nos relacionamentos a gente tem que entender a importância de não apenas tentar agradar a si mesmo, mas de agradar o próximo, de lembrar que o Senhor Jesus agiu assim e que Ele espera de nós a mesma coisa. Lá em Filipenses, depois de dizer para não ter em conta só o que é do nosso interesse, mas o que é dos outros, o versículo seguinte, ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E se ser cristão é reproduzir a imagem, a semelhança de Cristo, esse modelo, esse padrão de comportamento, não existe uma perspectiva de ter relacionamento diferente desse. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 19, Paulo diz, até importa que entre vós haja facções, para que os aprovados se manifestem. Ele não está deixando de reconhecer que nos relacionamentos os problemas surgem. Mas ele diz, é no meio dos problemas de relacionamento que, em primeiro lugar, os aprovados, os maduros, aparecem. E é nesse ambiente que Deus quer que a gente aprenda a anular-se a si mesmo em prol dos outros e para servir os outros. Outro dia uma pessoa falou para mim, não, pastor, eu não gosto de ir na célula, porque eles não têm nada para me acrescentar. Eu falei, mas você deveria ir para acrescentar na vida dos outros. A nossa mentalidade muitas vezes é de que a gente se une só para receber. 1 Coríntios 14, 26 diz, quando vos reunis, irmãos, um tem salmo, outro tem doutrina, um tem revelação, outro tem língua, outro tem interpretação. Tente imaginar, se cada reunião das nossas células, cada um vem preparado e com o coração dizendo, eu preciso contribuir para a edificação dos outros. Ou como não seria isso? Mas normalmente a frustração, porque cada um está buscando só o seu próprio interesse. Não, eu vou lá e eu não recebo nada. Irmão, se você só aprender a dar, já vai ser um grande crescimento para a sua vida espiritual. Já vai ser um grande tratamento para o seu ego ou para o seu egoísmo. Eu olho para a palavra de Deus e eu percebo que se a gente não resgatar essa visão de pessoalidade, nós vamos seguir criando cada vez mais problemas para nós e para os outros. A nova geração, por exemplo, ela dá evidências dessa marca da impessoalidade tão forte, porque você percebe que a maioria quer defender o que acha e o que pensa, independente do que isso vai causar em quem quer que seja que ouça a opinião daquela pessoa. A nova geração tem a tendência a gostar de causar, de fazer barulho, de ser polêmico. E quando eu fico olhando para a palavra de Deus, eu me pergunto, eu e você podemos de fato ler a palavra de Deus, dizer que nós somos discípulos, seguidores do Senhor e acreditar nisso? Dá uma olhadinha comigo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8 e no versículo 3. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 3. Na verdade, vamos começar no versículo 1. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que
todos somos senhores do saber, temos bastante conhecimento. Ele diz, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Em outras palavras, ele está dizendo que só conhecimento, sem o coração correto de amor, vai fazer de você só um mero nariz empinado. Aí ele diz o seguinte, verso 2, se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Só de achar que sabe, não tem um coração ensinável, Paulo está dizendo, você já não aprendeu nada. Ele diz, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Verso 4, no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Ele diz, versículo 7, entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comemos, e nada ganharemos se comemos. Então ele diz no 9, vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de algum modo ser tropeço para os fracos. E disse, diferente do outro, você é senhor do saber, do conhecimento, e isso não te afeta. Lembra que o que está em jogo não é só você, que o mundo é mais do que você, que tem pessoas à sua volta e que as suas atitudes, se não fizerem bem para as pessoas que estão à sua volta, elas estão erradas. Aí ele continua e diz o seguinte, versículo 11, e assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu, e desse modo, pecando contra os irmãos. Perceba que a Bíblia não está chamando isso só de um erro, está chamando de pecado. E desse modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca. É contra Cristo que pecais. Por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Sabe o que Paulo está dizendo? A questão não é se biblicamente eu posso ou não posso. A questão não é se eu tenho direito. Ele diz, a partir do momento que para defender o meu direito, eu estou atropelando outra pessoa, ainda que ele dê sinais de maturidade, mas eu, enquanto acuso a imaturidade dele da falta de conhecimento, dou sinais de maturidade, não ter amor, de não me importar, de ser alguém extremamente egoísta, eu estou pecando contra meu irmão e eu estou pecando contra Cristo. Mas hoje em dia, as pessoas querem acreditar que elas têm direito de falar o que quer, a hora que quer, para quem quer, e simplesmente elas estão pensando só em si. Eu me preocupo com a forma como as pessoas agem. Paulo diz aos Coríntios, leite vos dê a beber e não alimento sólido, porque vocês não podiam suportar. Paulo está falando de falar a coisa certa, de ensinar a palavra de Deus. Ele disse, se eu der uma dosagem errada, vai intoxicar vocês. Eu não quero nem ensinar o que é certo de uma forma que prejudique vocês. Agora, hoje em dia, as pessoas não estão preocupadas nem de falar o que é errado, nem do que é só opinião, nem daquilo que é só pessoal. Por quê? São evidências de que nós estamos vivendo cada vez mais essa impessoalidade perigosa e nociva. Em Romanos, no capítulo 14, dá uma olhadinha lá comigo, Romanos capítulo 14. O apóstolo Paulo, ele está tratando de novo da mesma questão, que envolve agora o que se come e a reação de outros olhando para quem come, na perspectiva de que o judeu tinha alimentos que eram considerados puros e outros impuros. Quando a igreja entra no meio dos gentios, esse choque entre uma cultura dos judeus com a dos gentios era muito forte. Ele diz assim, acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Em outras palavras, não crê que pode comer de tudo. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Ele pode ter uma opinião errada sobre a comida, mas é um irmão em Cristo. Então ele está dizendo, não adianta reunir só para discutir opinião. Está certo que Paulo deixou claro o que ele pensa quando diz que o que acha que só pode comer legumes é débil na fé, tem uma fé fraca. No entanto, ele apresenta uma visão bem distinta a respeito de como nós devemos tratar os outros. Dá uma olhadinha aqui no verso 13, agora de Romanos 14. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr destropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura. Ele está falando de alimentos. Ele diz, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. E se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal.
Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Depois, no versículo 20, ele diz, não destruas a obra de Deus por causa da comida. Aqui a comida era só o ponto de discussão. O que destrói a obra de Deus é o egoísmo, é a insensibilidade, é essa falta de pessoalidade, de levar em conta que perto de mim e de você tem gente que é preciosa aos olhos de Deus, ainda que na nossa carnalidade não seja suficientemente preciosa aos nossos olhos. E a palavra de Deus rege os nossos relacionamentos sob tantas perspectivas, mas são aquele tipo de textos ou de assunto que eles nem chamam mais a nossa atenção na Bíblia. Versículo 20, ele diz, não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas ou puras, mas é mal para o homem comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que o teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Agora, numa geração e na sociedade que cada vez mais perde a pessoalidade, que deixa de lidar e ter contato com as pessoas, nós sequer conseguimos mensurar o estrago que o nosso egoísmo e que a nossa indiferença faz. E acredito que Deus quer nos levar a um lugar de entender não só a importância dos relacionamentos para nós, mas pelo próprio fato de que Ele estabeleceu regras, Ele está dizendo e reconhecendo que isso é importante para Ele. O relacionamento é importante para mim, porque Ele me molda, Ele me trabalha, Ele me treina, Ele me exercita. Outro dia, uma pessoa falou assim para mim, estava encorajando um grupo de pessoas a ler. Eu falei, não, pastor, mas eu não sou bom na leitura. Eu olhei para ele e falei, não vai ficar nunca, você não treina. Ninguém fica bom em nada sem treinamento. E sabe qual é a nossa grande dificuldade? Que quanto mais a gente foge dos relacionamentos, menos treinado e preparado nós estamos. Portanto, a característica é que, de forma progressiva, a gente se isole cada vez mais e se conecte cada vez menos. Como eu disse antes, minha intenção não é tentar fazer nenhuma abordagem técnica, antropológica do comportamento. Mas não dá para ignorar, gente, que Deus chama a atenção de cada um de nós para isso. E eu tenho certeza que enquanto o Senhor falava ao meu coração essa semana, chamando a nossa atenção para a pessoalidade, para entender o perigo da impessoalidade, do nosso estilo, do nosso modo de vida, do nosso ritmo de vida. Como eu disse antes, nós temos hoje privilégios pela tecnologia de poder fazer muita coisa. Mas muitas vezes a gente não percebe o custo que isso traz. Alguns anos atrás, meu irmão, pastor Paulo, um dia olhou para mim e falou, estava pensando a seu respeito. E achei uma frase que nesse momento te define. Ele falou, você é de todo mundo e não é de ninguém. Ele disse, você roda o Brasil todo. Você abençoa um monte de gente. Mas a maioria de nós já não consegue te usufruir tão de perto. E você é o que talvez mais sofra com isso. Não conseguindo ter o nível de relacionamento profundo que já teve com tanta gente. Pensa numa constatação que me deixou mal. Porque se por um lado eu e você podemos estar aproveitando os benefícios de uma capacidade de produtividade maior, nós muitas vezes não percebemos o quanto isso nos sacrifica e sacrifica a gente à nossa volta. Eu não estou mero e simplesmente dizendo para você que a gente tem que parar e mudar tudo. Eu estou dizendo que no meio das mudanças nós não estamos fazendo a conta. Nós não estamos sabendo lidar. Nós não estamos percebendo o que isso está causando. Porque talvez a gente possa ter medidas preventivas, podendo usar todos os benefícios da modernidade, mas tendo aquele cuidado para dizer, eu não vou pecar nos princípios bíblicos de relacionamento. Quem está entendendo, diga amém. Então, quais as soluções práticas que eu e você precisamos entender? João, ele ainda continuava escrevendo cartas, mas diz, eu me recuso a tratar tudo por carta. Então, a solução de João não é, parem de escrever e vamos resolver tudo pessoalmente. Ele nunca tratou dessa forma. Mas ele diz, também não vamos fazer com que todo o contato vire só impessoal e à distância. Então, vamos manter o equilíbrio. As soluções práticas dizem respeito a gente conseguir manter esse equilíbrio. Como falei antes, eu não acredito que a gente tem que abandonar a modernidade e voltar à antiguidade, como alguns grupos cristãos já tentaram fazer. Mas eu acho que a gente tem que atentar para os excessos, para os riscos de substituir o real pelo virtual.
porque isso está cada vez mais forte, cada vez mais intenso. As crianças têm uma dificuldade enorme de brincar, interagir entre si, porque elas estão vivendo no mundo isolado dos seus videogames. E elas não estão conseguindo desenvolver habilidades sociais. Qualquer matéria honesta que você leia sobre comportamento, não necessariamente só dentro da psicologia, vai mostrar que nós estamos vivendo uma mudança de comportamento como nunca antes na história. E a questão não é apenas olhar e dizer a sociedade está mudando, é se nós estamos nos afastando do padrão que Deus estabeleceu. Qual o remédio para vencer a impessoalidade? É a gente praticar a pessoalidade. E se ninguém fica bom sem treino, nós temos que nos obrigar a treinar um pouquinho mais. Por favor, diga amém. Eu acredito que um dos perigos, como nós mencionamos, é essa falta de diálogo. Agora, o diálogo não vai acontecer sem que a gente gere proximidade. Nós destacamos logo no início essa inclinação do ser humano a querer viver de aparência. Mas a proximidade dos relacionamentos é uma boa vacina para isso. Porque é impossível você manter aparência quando você tem contato e você se expõe. Segundo aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 6, o apóstolo Paulo fala desse estilo de vida, despojado, sem tentar impressionar ninguém. Ele diz o seguinte: pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Paulo estava dizendo, eu tenho motivos para me gloriar. E se fizer isso, eu não estou mentindo, eu não estou sendo nécio. Ele diz, mas eu abstenho-me de me gloriar até daquilo que eu tenho direito. Por que Paulo está dizendo que se abstém? Ele diz, eu abstenho-me para que ninguém pense de mim mais do que em mim vê, ou de mim ouve. Ele está dizendo, eu vivo de uma forma que todo conceito que alguém precisa ter sobre mim é o que ele consegue ver no contato pessoal e ouvir quando está perto de mim. Ele diz, essa é a imagem. E é impossível eu e você nos relacionarmos sem que a gente se exponha, sem que as pessoas conheçam, junto com as nossas virtudes, as nossas fraquezas. Mas para Deus também é importante que o seu ego seja ferido com você sabendo que tem gente que sabe que você não é tudo o que aparenta ser. Nós precisamos desse processo, desse tratamento de Deus dentro de nós, dessa autonegação, com a grande contribuição de quem está perto de mim e perto de você. Eu acredito que os relacionamentos, essa capacidade de dizer, eu vou me dedicar a isso, ele nos ajuda. Como vencer a comparação nos relacionamentos? Quando os nossos relacionamentos vão ficando superficiais e a gente vê só a aparência do outro, a gente mede o mundo exagerar de aparência dele com o nosso mundo real. É injusto, gente. Quem é que vai ganhar? Eu falei aqui 15 dias atrás que nenhuma equipe de louvor hoje concorre com ela mesma em relação a um CD, um DVD gravado. Porque aquele negócio foi bem trabalhado, retocado, arrumado, melhorado, ampliado. E de repente aquela apresentação não é o que é no dia a dia, ao vivo, todo mundo junto, de improviso. E quando nós falamos em termos de relacionamento, é a mesma coisa. Só que quando nós nos comparamos nesse mundo de impessoalidade, já é errado você comparar você pura e simplesmente com o outro pura e simplesmente. Mas quando você ainda compara o você real com o outro fantasiado e aumentado, exagerado, é pior ainda. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 12 que nós somos um corpo. Abre lá comigo, 1 Coríntios capítulo 12, vamos começar no versículo 14. Paulo diz, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Em outras palavras, a diversidade no corpo. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Eu, quando criança, conhecia uma versão apócrifa desse versículo. A mamãe dizia, se todo mundo fosse verde, onde estaria o vermelho? Então ele está dizendo isso, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo?
O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são necessários. A ideia que Paulo vai trabalhando é, você tem que entender o seu lugar no corpo. Quando você entende o seu lugar, você não se mede com um membro distinto do corpo. Porque você pode não ter a função que ele tem, mas o outro também não tem a função que você tem. E você começa, em relacionamentos saudáveis, a entender que você não tem tudo e precisa dos outros. Mas que os outros também não têm tudo e precisam de você. Deus faz questão de se certificar, que a gente nunca esqueça disso. A Bíblia diz que Deus falava com Moisés cara a cara, como um homem fala ao seu amigo. Aí um dia Jetro, sogro de Moisés, chega para ele e diz, o que é que você está fazendo? Você passa o dia inteiro sentado, o povo o dia inteiro em pé, para você atender uma multidão. Você vai matar você e eles. Ele disse, o senhor confirmar o que eu estou falando? Haja segundo a sabedoria. Comece a treinar pessoas, né? Preparar líderes, chefes de 10, de 50, de 100, de 1000. Gente que ajude você a tocar e cuidar desse povo da forma apropriada. O que é que Moisés fez? Exatamente isso, com o aval de Deus. Mas se Deus falava cara a cara com Moisés, não podia ter dado o toque disso. Irmãos, Deus faz questão de não entregar tudo para ninguém. Senão a gente fica muito autossuficiente. Senão a gente fica muito metido. Nós precisamos uns dos outros. Por favor, diga amém. E quando você começa a entender essa diversidade com a qual Deus trabalha, em primeiro lugar, você não tem a obrigação de ser igual a ninguém. Você tem que valorizar o que você tem para oferecer. Segundo, você também aprende a valorizar o que o outro tem para te oferecer. Que você tem coisas que os outros não têm, que os outros têm coisas que você não tem. E que a gente não precisa viver uma concorrência. A gente pode viver em cooperação. A gente pode ser uma verdadeira cooperativa humana, né? Uma união de forças, de talentos, de dons. No verso 24, a Bíblia diz, Deus coordenou o corpo. Há uma inteligência por trás disso. Ele diz no verso 25, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. E aí quando nós começamos a entender o lugar, o papel, houve uma época em que o papel do homem, do marido ou do pai na casa era muito definido, da mulher era muito definido, dos filhos era muito definido, mas em dias de indefinição, a gente já começa a achar que em vez de ser uma equipe que se ajuda, na verdade, há uma disputa para ver qual o papel mais importante. Assim como seria uma estupidez um atacante achar que pode entrar em campo e sem a turma do meio do campo, da zaga ou do gol fazer alguma diferença, eu e você não podemos achar que com dons e talentos que Deus nos deu, a gente vai fazer coisa alguma. O tempo todo na Bíblia você vai ver o trabalho em equipe, a mobilização de Deus para que a gente esteja conectado. Nós não podemos perder a pessoalidade. Quem está entendendo, diga amém. Então, um dia desse alguém falou em tempo de WhatsApp, quem recebe uma ligação é rei. A gente precisa ter alguns exercícios práticos. Eu não estou dizendo que você vai ter que mudar tudo e sua vida inteira. Mas a gente tem que ter alguns exercícios práticos que preservem o mínimo daquilo que eu e você precisamos para andar dentro do padrão da palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. No final, João termina dizendo assim, saúda os irmãos, nome por nome. Até essa declaração de João, ela mexe comigo, nome por nome. Em outras palavras, ele está dizendo, ó, não é para dar um salve geral, não. Vai de um em um. E diga, João mandou um abraço para você. Vai um por um. Em outras palavras, ele está dizendo, eu sei da importância de tocar as massas. Jesus falou às multidões. Isso não significa que a gente precisa deixar de tocar indivíduos num nível muito pessoal. Eu comecei a pensar a respeito dos versículos da palavra de Deus, que falam a respeito de uma saudação. Eu vou citar só texto do Novo Testamento, para a lista não ficar longa demais. O Senhor Jesus protestou quando ele vai à casa de Simão, aquele lugar onde a mulher derrama o bálsamo aos seus pés. Ele olha para Simão, em Lucas 7,45, e diz assim, não me deste ósculo. Essa palavra aqui traduzida, ósculo, ela significa literalmente beijo. Era a forma
como eles demonstravam afeição fraterna, como se cumprimentavam. Jesus, para denunciar o comportamento dele em detrimento da mulher, diz: você não me deu ósculo, você sequer me beijou o rosto quando cheguei. Aí você olha para o Novo Testamento, Romanos 16, verso 16. Saudai-vos uns aos outros com ósculo ou com beijo santo. Eu gosto dessa ideia do santo. 1 Coríntios 16, 20. Todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. 2 Coríntios 13, 12. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. 1 Tessalonicenses 5, 26. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. 1 de Pedro 5, 14. Saudai-vos uns aos outros com ósculo ou beijo de amor. Se você pensar friamente, é mais do que só uma instrução, é uma ordenança bíblica. Mas em dias de impessoalidade, onde nossas reuniões aumentam, onde os cultos crescem, a gente começa a viver cada vez mais desconectado. Eu sei que tem coisas que nós não conseguimos praticar numa reunião como essa, mas elas podem ser praticadas nas reuniões menores, como nas células. Aquela coisa de poder cumprimentar o outro e realmente perguntar como ele está, e às vezes dar a chance dele dizer como está. Outro dia encontrei um pastor, eu falei: e aí, tudo bem? Mas aquele tudo bem já estava passando por formalidade. Ele falou: não, não está. Eu parei e falei: não contava com essa. Ele não está dizendo que não está por nenhum outro motivo, a não ser como um pedido de socorro. Eu voltei e falei: não está bem. Ele falou: não, eu estou numa situação difícil. Você tem uns 3 minutinhos? Aí, como se fosse grande coisa, eu falei: até 5 para você. Eu queria que você ficasse em pé e que a gente pudesse orar. Talvez, mais do que só a gente olhar e avaliar a nossa própria vida, às vezes a gente precisa fazer algumas perguntas a gente que está perto da gente. Repito, não quero que você saia daqui dizendo: esse mundo está todo errado, a gente não pode nem usar a internet, vou tirar o WhatsApp do celular. Não é isso que eu estou te dizendo. Nós vamos ter que aprender a nos ajustar à maneira como o mundo e a sociedade se move, sem comprometer os princípios que nos norteiam. Então, o grande desafio é conseguir esse ponto de equilíbrio. Mas muitas vezes a gente não consegue perceber o que está faltando, porque alguns nem tiveram ou vivenciaram muito isso. Uma coisa interessante, quando a gente vai para os lados do interior de São Paulo, onde Kelly e eu nos criamos, uma coisa que a gente comenta que sente falta, é daquelas reuniões de família, com as cadeiras de sol na calçada, ou gente sentada na sarjeta, conversando e papeando. É o tipo de cena que você está vendo cada vez menos. A capacidade da família sentar e comer junto. Eu quero te pedir algo, querido. Num dia que a família está reunida, não pega o prato para ir para frente da televisão. A gente já não consegue preservar o que se pôde viver um dia no passado. A gente não pode jogar tudo fora. Existem pequenos exercícios aos quais eu e você vamos ter que nos obrigar. Discutir a relação entre casal é o que acontece menos ainda. Quando eu falo discutir a relação, não é discutir agredir um ao outro. É tentar entender o que nós podemos ajustar, como que podemos melhorar. Eu tenho preocupações enormes dentro de mim, principalmente quando eu olho para a nova geração que está sendo formada. Mas a verdade é que cada geração, ela avança um pouco mais na abertura do ângulo, e a próxima um pouco mais, e a próxima um pouco mais. Se a gente não começar a forçar a fechar ou diminuir esse ângulo, será inevitável que a geração de nossos filhos, falando para os mais novos aí, de nossos netos, bisnetos,
talvez vai viver algo que a gente não tem noção, não tem ideia. Mas a Bíblia diz, nos últimos tempos, os homens serão amantes de si mesmos. Isso não significa que o homem nunca foi, mas que essa será uma das maiores marcas que vai reger o comportamento e a sociedade. Gente egoísta, gente isolada, gente desconectada. Não estou dizendo que você tem que voltar a fazer todas as compras pessoalmente. Gosto muito da ideia de uma compra à distância na internet, que me faz poupar tempo, que me faz poupar. Antigamente a gente pensava, não vou comprar a internet para não gastar o dinheiro do frete. Aí você começa a fazer a conta do que é que você gasta com a gasolina do carro, com o estacionamento. Existem conveniências que facilitaram a nossa vida. Eu repito, eu não estou pedindo que você jogue fora, mas não deixe que isso esmague aquela capacidade de cumprir os princípios bíblicos. E é importante que você repense. Talvez você esteja num nível de maturidade espiritual ou mesmo da vida, que você consiga ver melhor algo em você do que outro. Mas naquele nível de luz que a gente está recebendo de Deus através da palavra, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente tem que se propor o mínimo. A gente tem que ter algum tipo de exercício. E eu vou dizer para você, para nós é inegociável que como igreja a gente se reúne em grupos pequenos. A maior bênção das células é exigir de mim e de você viver a pessoalidade. Aliás, o desafio não é nem ter um encontro semanal, é que ele sirva de ponto de conexão para que haja um relacionamento a mais. A célula, para alguns está sendo assim, tá bom, se é isso tem que dar, toma, vou lá um dia. Não, isso deveria ser o ponto de partida. A gente não pode viver desconectado. A gente não pode se isolar. Quando a gente acha que isso é inteligente, é porque nós estamos olhando só a perspectiva egoísta. No prisma de Deus, é burrice. Quando a Bíblia diz, insurge-se contra a verdadeira sabedoria, a Bíblia está dizendo que é estupidez, é burrice. Num ângulo maior, que é o ângulo que Deus vê, e não o que eu e você necessariamente enxergamos, as coisas mudam de figura. Então pergunte a Deus, porque às vezes a gente faz uma aplicação generalizada, e ela até ajuda uma maioria. Mas talvez pergunte a Deus e ao Espírito Santo, o que eu devo fazer com aquilo que eu ouvi? Algo pode brotar no seu coração. Eu nunca vi ninguém falar sobre essas questões de salvar a pessoalidade, os relacionamentos, mas Deus está tentando falar com a gente. Eu sei que quando Ele falou isso comigo, Ele não está falando só de algo que é para eu pregar para vocês. Eu sei que existe a minha parte, existe aquilo que diz respeito à minha casa, à minha família, mas cada um de nós tem que tentar entender como esse assunto nos toca. E eu oro que nessa manhã, o Espírito Santo de Deus possa trazer luz ao seu coração, te guiar e te dirigir. Você recebe essa palavra, esse desafio em nome de Jesus. Coloca diante de Deus sua vida. Peça que o Senhor te ajude. Espírito Santo, nós precisamos de liderança pessoal. Recebemos, ó Deus, uma série de orientações genéricas, generalizadas, de princípios que servem para todos. Mas nós precisamos, ó Deus, daquela sabedoria do alto. Aquela sabedoria que o livro de Tiago diz, se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Nós estamos aqui diante de Ti, reconhecendo, nós precisamos de sabedoria do alto. Para não apenas conhecer os princípios, mas entender essa aplicação. E nós suplicamos a Tua liderança, Espírito Santo, naquilo que precisamos ajustar, naquilo que precisamos consertar. Suplicamos Tua graça e o Teu favor. Oramos que possamos sair daqui mais do que apenas alguns conselhos ou uma provocação a considerarmos melhor algum assunto. Nós queremos entender que se trata da Tua palavra, que se trata de diretrizes eternas estabelecidas pelo próprio Criador. E nós suplicamos graça e favor para trazer conserto aos nossos relacionamentos, para viver a pessoalidade de uma forma que Te honre e Te agrade, a não vivemos buscando só aquilo que é o nosso interesse. Sabemos, ó Deus, que a decisão de morrer para nós mesmos, de nos anularmos em qualquer dimensão de relacionamento, ela não é fácil, mas ela é possível e ela pode ser vivida com a Tua ajuda, com a Tua graça, com o Teu favor.
Nós queremos esses sinais de maturidade e crescimento espiritual nas nossas vidas. E nós oramos por isso. Oramos por isso. Nessa manhã eu oro que haja graça do Senhor. Não apenas em questões que ouvimos aqui, mas Senhor, nós oramos pela manifestação da Tua graça dentro de cada casa, dentro de cada família. Tua palavra diz que quando falta o elemento pessoal e a conexão, o Senhor pode proporcionar isso. O Senhor disse através de Malaquias que iria converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O Senhor tem o poder de gerar conexão geracional, conexão com gente que viveu épocas e culturas tão distintas. E nós clamamos, Pai, em nome de Jesus, que os nossos corações entendam e correspondam com aquilo que é o Teu projeto de sermos igreja. Não queremos achar equivocadamente que a igreja é apenas um lugar de culto, um lugar onde recebemos um mero aprendizado e depois cada um segue viver sua vida sozinho, isolado. Não, Senhor, nós queremos viver esse elemento de conexão. Nós precisamos e nós oramos mesmo diante das nossas limitações. Ajuda-nos a entender, a compreender a Tua palavra, a corresponder contigo, a crescer. Eu oro por dias de amadurecimento na vida de cada um de nós. Dias onde possamos Te honrar, nos espelhando em Ti e procurando agradar não a nós mesmos, mas ao Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Talvez haja, ó Deus, a necessidade de ajustes, não só de perdão, mas de consertos em elementos específicos de relacionamentos, que meus irmãos precisam. E só o Senhor pode destacar isso no nível pessoal. Só o Senhor pode trazer isso ao coração de alguém. Mas nós clamamos por isso. E que nessa manhã, o Senhor possa não apenas iluminar esse aspecto prático para cada um, mas que haja graça, que haja uma capacitação do alto, para podermos praticar a Tua palavra. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.